Olá pessoal, boa tarde. Vamos à correção do fórum da semana passada. Quanto à diferença das células ciliadas internas e das células ciliadas externas, as células ciliadas externas apenas amplificam o movimento da membrana basilar, tá? Então colaboram aí na tonotopia coclear. Não codificam a mensagem sonora em sinal elétrico. Quem faz isso são as células ciliadas internas. Então as células ciliadas internas são os transdutores sensoriais, codificam a energia sonora em impulso elétrico e além disso possuem seletividade de frequência, tá? Cada célula ciliada interna vai codificar determinada frequência percebida ao longo da cóclea. Considerando a teoria de von Beckesy, disserte por que as lesões das células ciliadas externas levam à perda auditiva com discriminação vocal prejudicada. Vale lembrar o seguinte, só relembrando, as propriedades mecânicas da membrana basilar são a chave para a fisiologia adequada da cóclea. Ou seja, sem essa propriedade da membrana basilar, de sua variação de massa e flexibilidade, não seria possível a tonotopia coclear, tá? Então, a principal característica da membrana basilar é que ela não é uniforme, suas propriedades variam ao longo do seu comprimento. No ápice ela é mais delgada e solta, enquanto na base ela é mais espessa e fixa. Isso é importante para que na base sejam percebidos os sons mais agudos e no ápice os sons mais graves, como a gente viu isso em aula. Isso atribui à membrana uma estrutura tonotópica, ou seja, cada parte ou região da membrana basilar é mais sensível a determinada frequência. Além disso, cada célula ciliada tem uma resposta eletrofisiológica dependente da frequência sonora relacionada com a sua posição na membrana basilar. Tá? Então, cada célula ciliada vai responder a determinada frequência, isso devido à sua posição que ela ocupa ao longo da membrana basilar. Segundo a teoria de von Beckesy, o som se propaga através de toda a membrana basilar, causando maior amplitude de movimento de determinado ponto dela, enquanto os demais pontos permanecem próximos da inércia. Então, o som ele percorre toda a membrana basilar, tá? Só que na região da membrana basilar, que corresponde àquele som que está se propagando, o movimento da membrana basilar será mais amplo. Sendo mais amplo, leva à despolarização das células ciliadas externas. Tá? Então, essas deformidades ondulatórias da membrana basilar repercutem sobre as células ciliadas do órgão de Corte, que são inicialmente as células ciliadas externas. Através da contração das células ciliadas externas, o movimento ondulatório da membrana basilar é ampliado e provoca a despolarização das células ciliadas internas, então gera impulso elétrico. Tá? Então, o som se propaga ao longo da membrana basilar. Na região onde corresponde àquele som que está entrando, aquela frequência, ocorre um movimento mais amplo da membrana basilar que despolariza as células ciliadas externas. Essas, por sua vez, se contraem e ampliam o movimento da membrana basilar e que aí leva à despolarização das células ciliadas internas e aí vai gerar um impulso elétrico. Tá? Assim, para as frequências onde as células ciliadas externas são lesadas, a amplificação da onda sonora na cóclea fica prejudicada. Porque para a despolarização da célula ciliada interna vai depender apenas do movimento da membrana basilar gerado pela onda sonora, sem a amplificação das células ciliadas externas. Isso acaba comprometendo, porque naquela frequência o som vai ser percebido com uma menor frequência. Tá? E aí o paciente vai ter uma queixa clássica, ele escuta, mas não entende. Ou seja, o som entra, tá? Numa intensidade adequada, mas ele não tem a capacidade de despolarizar a célula ciliada interna na sua totalidade, no número de células que deveriam ser estimuladas ou na intensidade adequada proporcional ao que o som está entrando. Tá? Porque as células ciliadas externas amplificam esse som que está entrando. Se não tem amplificação das células ciliadas externas, a captação desse som pela célula ciliada interna também vai ficar comprometida. Assim, o paciente percebe que um som entrou, mas esse som não chega com clareza, ele não consegue, portanto, discriminar. Ele ouve, mas tem muita dificuldade para entender
o que está sendo dito. Ok? Grande abraço a todos.